Esta edição do Palavra Aberta vai abordar a situação do Amazonas com relação à pandemia do novo coronavírus, um caos que se transformou o estado por causa da doença. A gente vai conversar com a deputada Carla Dickson, do PROS do Rio Grande do Norte. Ela é médica e integrante da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus, comissão da Câmara, que está aí acompanhando também, né, deputada, as ações do governo com relação a pandemia. Deputada, a comissão se reuniu recentemente, foram 4 horas de reunião, de conversa, com relação principalmente à situação grave, né, em que se encontra o estado do Amazonas, né? O que foi conversado exatamente? Como é que a senhora pode resumir para a gente essa reunião da comissão externa? Olá, Jaciene, é um prazer estar aqui com vocês. E realmente, foram quase 4 horas de reunião. E como é costume da nossa comissão, ouvir os entes envolvidos. Porque nós queríamos, na verdade, saber o que estava acontecendo no Amazonas. Porque de uma hora para outra, os casos aumentaram absurdamente e falta de oxigênio. Essa era a nossa preocupação. Recebíamos aqui a informação de crianças que estavam prestes a morrer se em 4 horas não chegasse oxigênio. E o que aconteceu? Então, nós chamamos o governo do estado do Amazonas, o Ministério da Saúde, representações de classe como o CONASEMS e da região. E o que acontece? E nós, como sempre, tentamos entender a situação, colocar os entes para conversar e resolver. A função principal dessa comissão Covid é resolutiva, tá? A gente não quer levantar a questão ideológica aqui. A nossa questão é resolutiva, ainda mais que eu entendo que saúde tem que ser apartidária, né? Então, assim, o que nós observamos, e foi muito bem explicado pelo secretário Marcelos, é que o Amazonas, no pico inicial, lá para maio, mais ou menos, ele gastava, falando especificamente do oxigênio, ele gastava por dia, o máximo, quando chegou, 30 mil metros cúbicos de oxigênio por dia, no máximo. E eles estavam trabalhando com essa métrica. Tanto é que os números começaram a diminuir e eles começaram a investir em cirurgias eletivas, que é um outro problema no Brasil inteiro, né? Então, eles começaram a investir nisso, só que de uma hora para outra, porque lá começou o período de chuva, começou o período de circulação de vírus respiratórios, os números começaram absurdamente. E eles mostraram por gráfico que as fases 1, 2, 3, 4 e 5 era disparada por números de leito, percentual de leitos de UTI que eram ocupados. A cada 75% de leitos de UTI ocupados era disparada uma fase. Cada fase estava durando, em média, 30 dias, sendo que no final do ano, mais ou menos em dezembro, uma fase foi disparada 3 dias depois da outra. E o que era 30 mil metros cúbicos de oxigênio passou para 70 mil, 80 mil. E o Amazonas tem uma peculiaridade, a dificuldade de chegar esse oxigênio lá, né, principalmente no interior. Deputada, a gente viu, né, muitas pessoas morrendo no Amazonas por falta de oxigênio, um desespero total, né, de famílias, dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus. E eu queria saber da senhora o que está sendo feito ou o que já foi feito, né, para resolver essa situação tão grave lá no Amazonas. Olha só, o que nós observamos é que a situação do oxigênio ela já vem se normalizando. O que nós observamos ainda é a questão de falta de pessoal, falta de leito, porque essa variante P1, que é a variante Manaus, estudos científicos ainda não chegaram a um valor correto de expectativa de transmissibilidade, né? Mas já se diz que ela tem 75% a mais de risco de transmissibilidade, de velocidade de transmissão, vamos colocar assim, do que as outras variantes. E estamos falando de cerca de 17, 18 variantes hoje. Então, em relação ao oxigênio, graças ao esforço do governo federal, das empresas, muitas doações chegaram, o Brasil todo abraçou, né, Manaus, os estados, o Manaus já teve quase 460 pacientes que foram transferidos, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, no meu estado, nós recebemos cerca de 40 pacientes e a grande maioria já teve alta, graças a Deus conseguimos salvar essas pessoas. Deputada, agora não está sendo necessário, desculpa, não está sendo necessário mais transferir pacientes e o oxigênio ele tem conseguido chegar mesmo àquelas cidades mais distantes, no interior do estado? A situação continua crítica em Manaus,
nós não observamos nas redes, nos jornais, assim, em relação a oxigênio. Né? Mas o que nós estamos observando é a necessidade de leito. Eu creio que sim, pacientes que se façam necessários serem transportados para outros estados, eu creio que tem muitos estados de braços abertos e na tentativa de resolver essa problemática. Mas o oxigênio, deputada, tem chegado às cidades mais distantes, aquelas cidades pequenas do interior do estado? Tem, o oxigênio ele já está entrando, né, nessas pequenas cidades, e uma coisa que foi muito discutida na comissão é a criação, né, ou reforço da necessidade de mini usinas de oxigênio. Então, principalmente para o interior do estado, essas mini usinas, elas é como se você fabricasse o oxigênio no quintal do seu hospital, né, que lhe dá um suporte inicial. Claro que municípios mais distantes, que precisa chegar a barco, precisa chegar via avião e tem a floresta muito densa, eles estão sofrendo com essa problemática ainda. Tá? E a preocupação nossa é com a virulência dessa nova variante que está circulando não só em Manaus, mas já está chegando em Belém. Recentemente já foram detectadas a P1 em Belém, inclusive na Argentina. Saiu há poucas horas, variante de Manaus na Argentina. Deputada, a gente já está chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria que a senhora falasse aí quais os próximos passos da comissão, essa comissão externa de combate ao coronavírus. Nos próximos dias nós teremos reuniões e a temática central é a vacinação, o registro das demais vacinas, o início da fabricação dessas vacinas aqui no Brasil, né, que nós temos, para começar, a Butantan e também a Oxford. E ambas elas terão transferência de tecnologia, que isso é muito importante, e também a nossa preocupação principal agora é com essa questão das mutações. Precisamos fazer uma reunião urgente com os geneticistas, todos os pesquisadores responsáveis pelo esse mapeamento genético do vírus. A Fiocruz ela é bem ativa nisso, para mostrar a realidade e nos preparar. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar preventivamente. Nós precisamos nos preparar. A pandemia ela tem nos ensinado muita coisa. E, principalmente, a visão de futuro. A gente não pode ficar pensando só que pandemia é coisa de filme de Hollywood. Nós estamos vivendo uma e mostrou quão despreparado nós estamos e mostrou algo muito sério. A precariedade do nosso SUS, que eu sou defensora do SUS, mas a precariedade deles, principalmente nos rincões do Brasil. Tá certo, deputada. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta e a gente aguarda aí as novas informações aí que virão, né, depois da próxima reunião aí da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para debater esses temas de saúde, que eu gosto tanto. Nós conversamos com a deputada Carla Dickson, do PROS, do Rio Grande do Norte. A gente fica por aqui e até a próxima.